pessoal, bem-vindos ao Viaje Comigo, seu programa de turismo aqui da TV Novo Tempo. É um prazer estarmos mais uma vez entrando na sua casa para fazer uma coisa que todo mundo gosta, que é viajar. Exatamente, e quem não gosta de viajar para o lugar que nós vamos conhecer hoje? Nós vamos para o Peru, um país fantástico, com muita cultura, muita história e lindas paisagens. E no programa de hoje nós vamos conhecer Lima, a capital do país. Lima é uma cidade incrível. Ela mistura um pouco do antigo com o moderno. Na verdade, Lima é uma mistura de todo o Peru. Você pode encontrar muita gastronomia, tem muita cultura, tem muito artesanato. Todas as partes do Peru estão um pouquinho na capital. Nós vamos conhecer lugares curiosos e também muito antigos. Inclusive, no centro da capital Lima, tem uma pirâmide com mais de 2.000 anos de idade. Você vai ver que lugar fantástico. Mas o programa de hoje não vai se limitar só à capital peruana. Nós vamos visitar as ruínas de Caral, que, segundo especialistas, pode ter sido a primeira civilização do nosso continente. E no quadro Checklist, você vai aprender como transportar o seu animal de estimação com segurança. Você vai ver que coisa legal, que conversa boa nós tivemos com o veterinário. E olha, pessoal, o programa de hoje está completo, porque tem muita história, tem muita cultura e tem animalzinho de estimação. Mas antes de seguirmos, deixa eu avisar uma coisinha. Vocês vão notar que nessas imagens de Lima nós estamos um pouquinho diferente. O Eric está um pouquinho mais baixo. E você tem um pouquinho mais de cabelo, né? Mais de cabelo, porque as imagens foram gravadas em 2008, numa expedição de 45 dias que nós fizemos nesse país. Mas não se preocupe, porque a gente mudou, mas as paisagens continuam as mesmas. Você vai adorar esse país. Então, se você gosta de viajar, viaje comigo! Este é o bairro de Miraflores, um dos bairros mais importantes e conhecidos de Lima. Lima é a capital do Peru, um país com muita natureza, história e costumes interessantes. Bem-vindo ao Peru, um país de contrastes. O Peru possui mais de 30 milhões de habitantes, sendo que 1/3 deles vive na capital Lima, uma das maiores cidades sul-americanas. Apesar de moderna, a capital do Peru mantém vivo seu passado de quase 2.000 anos. Seus primeiros habitantes foram da cultura Lima e algumas de suas construções ainda são visíveis no centro e nos arredores da cidade. Fomos visitar uma delas, a pirâmide de Huayca Pujana, localizada no bairro de San Isidro. O Peru está localizado numa zona de terremotos. E essa pirâmide aqui tem mais de 1.700 anos. Ela não veio ao chão até hoje por um motivo: o seu tipo de construção. Seus tijolos foram colocados em pé, em forma de livros e estantes. Quando vem o terremoto, eles oscilam, mas não caem. Outro importante registro da história de Lima é o Centro Cerimonial de Pachacamac, a poucos quilômetros do centro. Desde o século III, este foi um lugar sagrado para diversas culturas que habitaram a região. Os tesouros arqueológicos peruanos estão guardados em diversos museus espalhados por todo o país. Em Lima, um dos mais importantes é o Largo Herrera. Ali, cercado de um bem cuidado jardim, estão guardados tesouros em ouro, prata e cerâmica, que representam várias civilizações que habitaram o Peru. O Museu Largo Herrera já é bonito, mas o que mais me impressionou aqui foi o depósito, que é aberto ao público. Aqui estão 45.000 peças de todas as civilizações que já habitaram o Peru. A cidade de Lima só foi fundada com a chegada dos espanhóis no início do século XVI. Essa aqui é a prefeitura de Lima, aqui no Peru. E esse cara aqui atrás de mim é o Francisco Pizarro. Ele é conhecido por duas causas muito importantes. Primeira, porque ele foi o fundador de Lima. Segundo, porque ele conquistou o Império Inca. Essa aqui é a principal praça de Lima, chama Praça de Armas.
Aqui onde nós estamos está a prefeitura, ali está o Palácio do Governo, onde fica o presidente, e bem no centro da praça fica o poder religioso, que seria representado pela igreja. Essa fonte, feita de cobre, tem um fato muito curioso. Uma vez por ano, eles tiram toda a água dela e colocam pisco, uma aguardente derivada da uva, uma bebida típica aqui do Peru. Eles vêm aqui pra praça só pra encher o caneco. Viu Paraguaia? Ali, ó, no céu. Uma das características aqui de Lima é que ela fica sobre uma falésia 30 metros acima do oceano. E eu vou aproveitar essa condição para fazer uma coisa que eu sempre quis fazer: voar de paraglider. Vai, Guigui! As culinárias limenha e peruana são muito ricas. Possuem influência espanhola, africana e até chinesa. Fomos ao restaurante Rosa Náutica, um dos mais importantes de Lima, para conhecer o prato mais típico do país. Este é o ceviche, um prato típico peruano, que consiste em peixe cru, cortado em cubos, curtido no limão. Esse é o anticucho, um dos pratos mais consumidos pela população. Ele é feito originalmente de um espetinho com pedaços de coração de boi, mas ele também é encontrado como peixe, com peixe e com frango, né? E meu pai estava esquecendo dos picarones, que são donuts peruanos, só que eles são comidos com a chancaca, que é um melado da cana-de-açúcar. E para conhecer algum dos ingredientes desses pratos tão saborosos, fomos visitar o mercado de Surquillo. Chama granadilla, é como um maracujá, descasca ele, tá? E aí está o fruto. Nós encontramos uma frutinha muito especial chamada aguaimanco. E eles vendem assim também, olha. Este é o Parque da Reserva, ou Parque das Fontes. Aqui existem 12 fontes. Uma delas é a maior do mundo, com mais de 80 metros de altura. E outras o público pode interagir, como esta aqui. As danças são uma grande expressão da cultura peruana. Algumas merecem destaque, como por exemplo a Dança das Tesouras, originária da região de Ayacucho. Outra dança importante é a marineira, considerada a dança típica do país. Estamos aqui numa fazenda em Lurim. A gente veio conhecer um cavalo típico daqui do Peru, que se chama cavalo peruano de paso. Hoje a gente veio visitar os cavalos peruanos de passo. Quando você galopa, trota, você não sente o balanço dele. Isso acontece por causa do movimento das patas e porque ele sempre mantém 3 das 4 patas no chão. E é isso aí, vamos lá dar mais uma voltinha, vamos? E aí pessoal, gostaram de Lima?
Viram que capital fantástica, é uma das principais cidades do nosso continente, na verdade. Verdade, é uma cidade boa de se conhecer, que seja, tem muitos atrativos, além do que você viu aí. Você pode caminhar com tranquilidade, táxi é baratinho, você pode ir para qualquer lugar da cidade, tem uma vida noturna, muitos restaurantes, é um lugar que você pode conhecer. Aquele parque das Fontes Mágicas, você não pode deixar de conhecer, é um lugar fantástico, eu recomendo. E se você gosta de aventura, vocês viram que a Ingrid foi a única corajosa da família que se aventurou em fazer o passeio de paraglider. Normalmente quem vai para o Peru acaba indo só para Machu Picchu e Cusco. Eu recomendo você passar alguns dias nessa cidade. Se você puder, passe 1, 2 dias. Se puder, passe 3 ou 4. Tenho certeza que você vai adorar. Olha pessoal, nós vamos para um rápido intervalo, mas nós vamos continuar viajando pelo Peru. No próximo bloco, o Você Sabia foi conhecer as ruínas de Caral, que segundo especialistas, pode ser a primeira civilização da América do Sul. Então não saia daí, porque o intervalo é rapidinho. Caral foi contemporânea de outras civilizações, como a da China, Egito, Índia e Mesopotâmia. Um animal, para ele viajar no avião, ele precisa passar anteriormente por algum veterinário? Como é que funciona? Precisa. Para viajar, existem algumas normas que precisam ser respeitadas, tanto pela empresa aérea, pela companhia aérea, quanto pelo país que o animal vai estar se dirigindo, né? Estamos de volta com o Viaje Comigo, seu programa de turismo, aqui na TV Novo Tempo. E você, já acessou o site do nosso programa? Lá tem notícias ligadas ao turismo, dicas de viagem e você vai poder rever todos os programas. Acesse www.viagecomigo.tour.br. No bloco anterior, vocês conheceram Lima, a capital do país. E agora, vocês vão conhecer as ruínas de Caral, que fica a 2 horas da capital. Essas ruínas são consideradas pelos especialistas como as mais antigas da América do Sul. Confira aí. O Você Sabia de hoje veio falar de um assunto muito interessante. Você sabia que a civilização mais antiga do nosso continente estava no Peru? Isso mesmo, as ruínas de Caral estão localizadas no Vale de Supé, aproximadamente 200 quilômetros ao norte de Lima. As primeiras ruínas foram encontradas em 1905 por exploradores, que depois de realizarem datações radiocarbônicas, apontaram a existência dessa cidade entre os anos de 2500 e 2100 a.C., o que torna Caral a civilização mais antiga de nosso continente. Caral foi contemporânea de outras civilizações, como a da China, Egito, Índia e Mesopotâmia. Em seu tempo, Caral já havia se convertido em uma cidade-estado. Ela estava circulada por outras pequenas cidades que se denominavam sociedades aldeias. Devido a essas descobertas, as ruínas de Caral se tornaram uma das zonas geográficas que se podem considerar como o berço da civilização mundial, devido à sua antiguidade e desenvolvimento independente. Estima-se que a população dessa cidade em seu auge chegou a abrigar mais de 3.000 pessoas. As ruínas ainda estão sendo exploradas até hoje, mas quem visita o sítio arqueológico já pode observar como essa civilização sobreviveu ao clima árido do Vale de Supé. A água era trazida pelos rios, que carregavam todo o degelo que vinha das montanhas andinas. Estudos apontam que a economia de Caral era baseada na sua agricultura, na plantação de feijões, batatas e algodão. Um dos mistérios de Caral é a presença de pirâmides em suas ruínas. Estima-se que algumas delas foram construídas antes mesmo das pirâmides do Egito.
Quando foram descobertas, as pirâmides estavam cobertas por terra e por isso foram confundidas com morros naturais. Depois de escavações e pesquisas, as pirâmides foram descobertas. Ao redor das pirâmides também foram encontrados vestígios residenciais, como casas, lugares para fogo, instrumentos musicais e entalhes representando figuras de pássaros. Infelizmente, poucas pessoas visitam Caral, mas se você está planejando visitar o Peru, a região de Lima, coloque Caral nos seus planos. Com certeza você vai adorar e você vai conhecer a civilização mais antiga do nosso continente. O Peru é um país milenar. Isso porque, na sua região, surgiram dezenas de civilizações, algumas delas muito antigas. Na cidade de Lima está a pirâmide de Pujana. Ao redor, um pouquinho mais distante do centro, as ruínas de Pachacamac. E a 2 horas ao norte, as ruínas de Caral, uma das ruínas mais antigas do mundo. Em todas essas ruínas, algo de comum é encontrar templos dedicados a várias divindades. Pensando nisso, eu lembrei da Nova Jerusalém, a cidade santa que está sendo preparada por Jesus. É curioso notar que nela não é mencionada nenhum templo. Na verdade, diz que ali não haverá nenhum templo. E a Bíblia explica por quê. Me acompanhe nesses versículos de Apocalipse. A praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o seu Cordeiro. A cidade não necessita nem do sol, nem da lua para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Viu só? Em Nova Jerusalém não vai ter templo nem igrejas, porque o próprio Deus e Jesus Cristo estarão ali presentes, iluminando a cidade e as nossas vidas. Eu quero estar lá. E você? Na hora de viajar com seu animal de estimação para outro país ou para outro lugar do Brasil que você tenha que pegar um avião, muitas dúvidas podem vir à tua cabeça. Bom, você sabe, por exemplo, que tipo de documentação você tem que ter para embarcar o seu animal? Para tirar essas e outras dúvidas, nós viemos até o Hospital Veterinário Sena Madureira, aqui na capital, em São Paulo, para conversar com o Dr. Marcelo Conte, que vai nos dar algumas dicas sobre esse assunto. Doutor, muito obrigado por receber a gente. Eu que agradeço. Bom, o animal, para ele viajar no avião, ele precisa passar anteriormente por algum veterinário? Como é que funciona? Precisa. Para viajar, existem algumas normas que precisam ser respeitadas, tanto pela empresa aérea, pela companhia aérea, quanto pelo país que o animal vai estar se dirigindo, né? Então, é importante passar no veterinário para que ele possa passar por uma avaliação. Esse animal vai ser avaliado, né? Vai passar por uma consulta. Mediante o estado de saúde dele, se estiver tudo bem, esse atestado é emitido e aí sim ele tem esse documento em mãos que ele vai ter que apresentar na hora do embarque. Entendi. Em voos domésticos parece que é tudo mais simples essa documentação, né? Para voos dentro do Brasil, basicamente eu vou precisar da carteirinha de vacinação em dia e desse atestado de saúde. Entendi. Para voos internacionais, o doutor estava me contando que precisa até colocar um microchip no animal. É verdade? É verdade. Os países geralmente exigem essa conduta, né? Então, além da carteirinha de vacinação, você precisa do atestado de saúde, do certificado do microchip e da sorologia de raiva. E tem algumas raças de alguns animais que não podem embarcar no avião por causa da pressão do ar, que é diferente dentro do avião. É verdade essa história também? Então,
Nessa avaliação que é passado com o veterinário vai poder avaliar da melhor forma e te indicar se existe a possibilidade ou não, tá? Existem alguns conceitos aí de raças, de tamanhos que isso são avaliados. Animais muito idosos, às vezes a companhia aérea não permite o embarque, tá? Por causa da idade, da turbulência que o avião automaticamente acontece, sofre, né? Então pode acontecer isso. Filhotes, geralmente as companhias aéreas também não liberam, porque não estão com todas as vacinas e o animal está exposto ali a uma série de agentes, né? Então às vezes não é permitido. Animais, cadelas que estejam prenhas, também a companhia aérea veda. Pelo que eu vi, é as companhias aéreas que estipulam as normas. Totalmente. Cada companhia aérea tem o seu critério, né? Então é importante na hora de viajar com a companhia aérea que você está indo, se informar qual é o critério, quais são as exigências da companhia para embarcar o animal. Entendi. Bom, e para voos internacionais, quando você vai para outro país, que tipo de documentação o proprietário tem que se preocupar? Então, basicamente, a carteirinha de vacinação, o atestado de saúde, o certificado de microchipagem e a sorologia para raiva. Basicamente, são esses os documentos exigidos para um embarque internacional. Mas importante também, entrar em contato com o consulado do país que você está indo e se informar com eles quais são as exigências do país. Cada país tem a sua. Então precisa se preparar com antecedência. Muita antecedência, porque também você tem um tempo para poder providenciar essa documentação. Não é de um dia para o outro, então? Não, principalmente nas doses das vacinas, tá? Tem país que exige um período. Você faz a vacina da raiva, você tem que esperar um período para poder fazer um próximo procedimento. Tem país que exigem 2 doses da vacina da raiva. Então cada país tem o seu critério, precisa observar isso. Entendi. Bom, então quando você decidir viajar com o seu animalzinho, na mesma hora você já tem que, ao mesmo tempo que você planeja a sua viagem, você já também planeja a ida dele. Não dá para fazer uma coisa de hoje para viajar semana que vem, tá? Não é possível, porque você tem um prazo aí e não vai dar tempo, porque só a sorologia para raiva demora em torno aí de 30 dias para sair o resultado. Então a gente já está falando em mais ou menos um mês. Então você tem que se programar. Entendi. Bom, doutor, muito obrigado por você dar essas dicas pra gente. E eu espero que você de casa, que gosta de viajar com o seu animalzinho, possa usar as dicas que o doutor deu pra gente para viajar com toda segurança e tranquilidade. Então, gostou das dicas para transportar seu animalzinho com segurança? Olha, elas são importantíssimas para o sucesso da sua viagem e também para que o seu animalzinho possa chegar lá tranquilo, sem estresse. É verdade. Bom, pessoal, vocês têm acompanhado o Viaje Comigo nas redes sociais? Não? Então não fique de fora dessa. Você pode interagir com a gente pelo Facebook, o endereço está aparecendo aqui embaixo. Pode seguir o nosso perfil no Instagram para ficar de olho no que acontece em nossas gravações e também tem acesso a conteúdos exclusivos no nosso canal no YouTube. Mas não pense que a nossa viagem pelo Peru esteja terminando, ele está apenas começando. No próximo programa, nós vamos conhecer a capital do Império Inca, vamos conhecer Cusco, uma das joias do nosso continente. Confira só o que vem por aí. Cusco, no tempo Inca, tinha o formato do puma, que faz parte da trilogia Inca, que é composta pelo côndor, o puma e a serpente. O puma simbolizava a força, a terra, e a cidade foi construída nessa forma. As pedras ajudavam a nivelar o terreno. Durante o dia, o sol batia nas pedras e esquentava, e ajudava a conservar a temperatura. Com isso, eles conseguiam produzir muito mais com menos espaço. Essas são as famosas fontes de Tambor Machai. Diz a lenda que se você beber 3 goles dela, você vai voltar pra cá. E se você molhar o rosto, você nunca vai envelhecer. Eu não acredito muito nessa lenda, mas só pra garantir, vou dar uma bela molhadinha.
E aí, prontos para continuar viajando pelo Peru? Eu tô. Eu também estou pronto. E se você também estiver, anote os nossos horários, porque se você gosta de viajar, Viaje comigo! Estão indo gravar lá na praça, só que aconteceu um negocinho. Esqueceram o tripé. E adivinha quem vai ter que voltar a pegar? Feliz Navidad. Mira, el tamaño del pata, del camarón, la pata, tamanho de la pata. Dá uma olhada só nisso. Tá vendo essa fontinha aqui? Bonita, cheia de água, passarinho. Meu, os caras tiram a água daí 2 vezes por ano e botam piso. Você tá vendo aquela fonte ali? Nossa, cara. ¿Cómo estás, seus brasileños? Sí, yo tengo muchas saudades de Brasil, todos. E aí, gostou do vídeo de hoje? Então deixe o seu like, esse positivo aqui, ó. Pode deixar pra gente, vamos ficar muito felizes, viu, pessoal? Inscreva-se no nosso canal. Para assistir outros vídeos do Viaje Comigo, é só clicar aqui do lado. E para conhecer destinos do Brasil e do mundo, para você conhecer pessoalmente, entre no site da Gold Trip, a melhor agência de viagens do Brasil. Você vai se impressionar com os destinos que nós temos lá no site. Vai, clica aí.